Pessoal, vamos colocar no liquidificador 2 ovos grandes, tá? Note que aí eu estou fazendo tudo dobrado, porque eu estou fazendo logo 2 receitas, tá? Mas eu vou estar passando aqui os ingredientes para uma receita, tá bom? Então, são 2 ovos grandes, mais 160 gramas de açúcar, 100 gramas de cenoura crua, tá bom? E 100 ml de óleo. Você vai bater todo esse ingrediente bem batido, até ficar bastante homogêneo, tá? Não deixe ficar açúcar sem bater, não. Vai lá e bate bastante. Deixa aqui para mim também de onde você está vendo esse vídeo, de qual cidade, de qual estado, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos misturar aqui, vamos colocar aqui 107 ml de leite, temperatura ambiente ou morno para frio, tá? Só mistura aí com a espátula mesmo e vamos virar na bacia aí. Na bacia eu tenho 160 gramas de farinha peneirada, tá bom? É importante que a farinha esteja peneirada. E aí você vai despejando e misturando com o fouet devagar, não precisa bater, tá bom? A gente vai só misturar até ficar bastante homogêneo, tá bom? Pessoal, vocês têm gostado dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, curte, tá bom? E não esqueça de pegar a sua planilha no final deste vídeo, tá bom? Então agora a gente vai misturar bastante até ficar bem homogêneo. Não precisa se preocupar em bater essa massa, não. Lembre-se que o vídeo está acelerado e parece que eu estou batendo, mas eu não estou batendo, eu estou só misturando, ok? Agora a gente vai colocar aí também. Tá, é importante que passe a espátula no fundo da bacia para não ficar nenhum gruminho de farinha. Aí, ó, tá vendo? Aí tinha ficado um pedacinho de cenoura. Esse liquidificador meu não é muito bom, não. Aí ficou um pedacinho de cenoura aí, mas eu tirei, tá? Agora a gente vai estar colocando nessa mistura aqui o fermento, tá bom? Para uma receita é 7 gramas de fermento. Vou estar pesando, mostrando aí para vocês. Só 7 gramas mesmo, tá? De fermento químico, você coloca aí e só misture. Não precisa bater também, não. Como aí tá 2 receitas de uma vez só, né? A quantidade está toda dobrada. E agora a gente vai untar a nossa forma daquele jeito tradicional que eu gosto de fazer, que é só óleo e farinha, tá? Quando eu vou desenforma super facinho, bem tranquilo. Eu gosto de usar só o óleo e a farinha mesmo. Aí eu tô fazendo aí as 2 forminhas aí. Gente, é importante que a sua forma esteja bem seca, que ela não esteja úmida, porque isso prejudica na hora da gente desenformar esse bolo também, tá? Gente, esse bolo eu vendo aqui na minha cidade, ele com cobertura, eu vendo ele por R$25, tá? Ele rende 8 fatias bem grandes e é um bolo que fica aí, ele com cobertura fica mais ou menos uns 900, 950 gramas. É um bolo que rende bastante, tá bom? Então aqui eu já tô fazendo aqui a quantidade de 2 bolos, tô enfarinhando aqui as minhas formas aqui, tá bom? E vamos colocar aí, vou dividir essa massa aqui em 2 aqui. Agora a gente vai estar acrescentando o fermento e só misturando, tá bom? Essa massa, esse bolo fica muito fofinho, muito saboroso, fica maravilhoso, tá? Você pode usar este mesmo bolo para você fazer o bolo vulcão também, que fica ótimo, o bolo em fatia ou o bolo caseirinho. Você seguir a receita certinho, você vai ver que é o bolo de cenoura mais fácil, sem erro nenhum. Fica super tranquilo de fazer. Bora acabar de despejar minha massa aqui, dividir em 2 formas aqui. E você vai levar esse bolo ao forno com temperatura de 180 graus, em torno de 40 a 45 minutos. Você tem que observar aí de acordo com o seu forno. Você espetando um palito ou a faca, vai sair limpinho, tá? Não pode sair sujo, não. E agora a gente vai levando esse bolo aí pro forno. Olha, pessoal, agora eu tô finalizando ele aqui com um brigadeiro cremoso que fica uma delícia. Se você quer aprender a fazer esse brigadeiro, deixa nos comentários aqui pra mim que eu gravo um vídeo ensinando, tá bom? Esse brigadeiro, ele fica muito gostoso e é como o nosso bolo fica finalizado. Se você quer também adquirir essa embalagem que eu estou utilizando aqui
E as formas de bolo que eu assei ele, é só clicar aqui abaixo aqui que você consegue adquirir, tá bom? Pessoal, muito obrigado para você que ficou comigo até o final deste vídeo e fique agora com o Júnior com a nossa planilha de precificação. Abraços a todos, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, então agora eu vou mostrar aqui na planilha de precificação como precificar esse bolo de cenoura. Vou fazer aqui o passo a passo montando essa planilha. Aqui. Primeiro, vou colocar aqui os ingredientes. Então, vou digitar aqui ingredientes. Aqui eu coloco peso inicial. Vou mostrar aqui fazendo essa planilha passo a passo. E aqui peso final. Posso colocar aqui barra unidade. Beleza. Agora nessa outra coluna aqui eu vou colocar preço de quilo. Também barra unidade. E aqui no final, nessa última coluna, eu vou colocar o preço final, que vai ser o preço final de gramas barra unidade também. Beleza, então deixei aqui. Eu vou colocar essas colunas aqui de amarelo. Então vou selecionar aqui, venho aqui em início e depois clico aqui. Vai ser amarelo mesmo, cor de preenchimento. E agora eu vou colocar os ingredientes, então vou colocar o valor de cada um. Vou começar aqui pela farinha. Então vou digitar aqui farinha. Aí abaixo eu vou colocar açúcar, óleo, tudo que vamos precisar. O ovo, leite, fermento, tudo que nós usamos para fazer esse bolo. E preciso também da forma de bolo. Você que vai vender no delivery. Então vou colocar forma de bolo. Essa aí ela é a H32. Aí se você quer adquirir essa forma de bolo, eu vou deixar aí para você que quer adquirir. Esses aqui são todos os ingredientes que nós vamos precisar. E aqui também tem a cenoura, que eu não coloquei. Peso inicial. Esse peso aqui é o peso que você compra. Então vou colocar aqui de farinha é 1 kg, de açúcar tem de 5 kg e de 2 kg também. A gente compra de 5 kg que vai sair mais em conta. O óleo 900 ml. Estou mostrando a planilha passo a passo para você montar aí. O ovo a gente compra com 30. O leite é 1 litro. Pode colocar só um L aqui para saber que é 1 litro. O fermento, ele é 250 gramas que vem. A embalagem 250 gramas. A forma, você pode ver qual a quantidade que você vai comprar. Prefiro comprar com 100 que sai mais barato. E a cenoura também é 1 quilo. Aí aqui é o peso final depois de pronto. Aqui eu coloco isso aqui, tipo quando você vai fazer outro produto que vai diminuir, tipo o frango. O frango ele vai diminuir um pouco depois de pronto. Então a farinha ela vai continuar com 1 kg. Então eu vou colocar aqui 1000 gramas, que equivale a 1 kg. Aqui a gente vai transformar então para gramas. De açúcar 5000 gramas, que vai dar 5 kg. 900 ml, vou colocar 900, que continua a mesma coisa. A quantidade de ovos também é a mesma coisa, 30. 1 litro de leite que vai para 1000 ml. O fermento 250. A forma de bolo aqui continua 100. E o quilo de cenoura também eu vou colocar 1000 gramas, certo? Então aqui é o preço por quilo ou unidade. Então o preço da farinha, o quilo, ela é R$ 3,79. A açúcar ela estava 14,49, R$14,49. Depois a gente vai arrumar essa planilha toda aqui. O óleo, ele tá 6,89. Ovo, 19,90 com 30. O leite, 4,49 o litro de leite. Aí você vai colocar o preço que tá aí na sua região. Tem que colocar o preço certinho que tá na sua região para dar o preço que você vai tá vendendo aí. Então esse fermento ele é R$ 9,90 com 250 gramas e a forma de bolo ela é R$ 54,00 com 100. A cenoura R$ 3,99 o quilo. Então beleza. Aí para arrumar essa planilha toda aqui, tá vendo? Tá fora de ordem aqui, tipo aqui tá mais pro lado esquerdo e aqui mais pro lado direito.
E aqui tá tudo pro lado direito. A gente vai centralizar tudo isso. Você pode clicar nesse desenho aqui, ó, onde eu tô com o mouse. Clica aqui, aí vai estar selecionando tudo. Eu venho aqui em iniciar e venho nesse desenho aqui de alinhar, ó. Clico e vai vir aqui, ó, para centralizar, tá vendo? Parece escrito ali centralizar e pronto, tudo centralizado. Aí para fazer o cálculo automático aqui, eu vou colocar igual a parênteses. Aí vou colocar o preço do quilo, 3,79, clico aqui, dividido, aí você põe essa barra aqui de dividido por 1.000. Aí você fecha o parênteses e dá um Enter. Pronto, esse aqui é o preço de cada grama, mas só que aqui colocou várias casas depois da vírgula. Eu vou colocar somente 3 casas depois da vírgula. Então eu clico aqui, venho aqui em início e venho aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, nesse aqui, diminuir casas decimais. Então clico aqui até ficar somente 3. Pronto, ficou só 3 casas depois da vírgula. Então para já copiar tudo direto, é só você vir cá e puxar até o final. Que aí já calculou de todos aqui. Açúcar, 1 grama vai ficar em 0,03. O óleo vai ficar 0,08. Já calculou tudo aqui, ó. A fórmula, que é esse aqui, o preço de quilo unidade dividido pelo peso final unidade. Pronto. Aí você dá Enter e já calcula. Então esse aqui é o preço de grama de cada ingrediente. Aqui abaixo vou saltar algumas linhas e vou colocar aqui bolo de cenoura. E aqui eu vou colocar tudo que a gente gastou para fazer esse bolo de cenoura, para saber o preço dele certinho, o preço de custo. E aí você vai também estar vendo o preço de venda e o lucro que você pode ter em cada bolo desse. Então aqui foram 2 ovos. Então coloco aqui ovo, né? Ovo. Primeiro eu vou colocar tudo que eu usei e depois eu vou colocando as quantidades. Então açúcar, óleo, cenoura, leite, farinha e fermento, certo? E aqui agora eu vou colocar a quantidade. Então aqui foram 2 ovos. De açúcar foi 160 gramas. Então posso colocar aqui 160 gramas. De óleo foi 100 ml. E aí você vai preenchendo aí e já vai fazer o cálculo automático daqui a pouco. Cenoura foi 100 gramas. O leite, 107 ml. De farinha, foram 160 gramas. E o fermento, 7 gramas. Aqui primeiro você vai escrever a gramas e depois você vai colocar somente a quantidade do peso sem escrever a gramas. Exemplo aqui no açúcar, coloquei 160 gramas, mas aqui agora eu vou colocar só 160 para a gente fazer o cálculo. Então foram 2 ovos, 100 ml de óleo, 100 gramas de cenoura, 107 ml de leite, farinha 160 gramas e 7 gramas do fermento. Beleza. Então aqui agora é o lugar que eu vou fazer a fórmula. Vou apertar igual a parênteses e aqui eu vou colocar a quantidade aqui que eu usei, ó, 2. Aí agora vai ser vezes. Então esse desenho de vezes. Então eu venho aqui na coluna de ovos, ó. Venho até lá no final, porque cada ovo é esse valor. Então, como eu coloquei 2 vezes esse aqui, ó, a coluna do ovo no final. Então, fecho parênteses. Pronto, já deu o cálculo automático. Agora eu vou calcular o açúcar. Aí, ó, aperto igual a parênteses, 160 gramas de açúcar aqui, vezes. Aí eu vou lá na coluna da açúcar até no final. Pronto, selecionei lá, tá selecionado aqui, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, esse aí é o preço do açúcar. Mas como eu disse, tem que ficar apenas 3 casas depois da vírgula. Então vem aqui em início e vem aqui, ó, diminuir casas decimais até chegar a 3 casas somente. Pronto, chegou. E aqui é a mesma coisa, vem em início e 3 casas decimais também. Pronto. Agora eu vou fazer isso com todos os ingredientes. Vou fazer aqui com óleo agora, a parênteses. Ó, primeiro aperto igual a parênteses. Esse aqui que é a quantidade que a gente usou, vezes, lá no óleo então agora, ó. Aqui, fecho parênteses e dou Enter. Então vou fazer rapidinho aqui e vamos ver como ficou o preço final deste bolo.
Pronto, aqui agora então, só colocar todos aqui 3 casas depois da vírgula. Então, seleciono aqui, vou em início e vou diminuir as casas decimais de todos eles. Calculou tudo aqui agora então. Agora o que eu vou fazer? Fazer o preço total. Só que aqui também eu vou estar colocando agora a forma de bolo, né? Porque eu não coloquei a forma de bolo H32. Então foi uma forma de bolo. Então vou calcular aqui também, que eu tinha esquecido de colocar ela. Então uma forma de bolo. Primeiro aqui, vezes lá na forma de bolo. Quanto que custa cada forma de bolo? 54 centavos. Então beleza. E aqui agora eu vou colocar outros gastos. Esses gastos aqui se referem à água que você vai gastar, energia. Então eu vou colocar outros gastos. Nesses outros gastos eu vou colocar aqui R$2 de outros gastos. Beleza, então esse aqui agora eu vou ver qual foi o preço total. Então, total. Pronto, agora vamos ver qual que é o preço de custo aqui. R$2 também eu tenho que colocar aqui, as casas depois da vírgula. E aqui, para calcular o preço total, o que eu faço? Eu aperto Alt no computador aqui, na tecla do computador, ou você pode selecionar tudo aqui e vir aqui, ó, vem em início, e depois você vai vir nesse desenho aqui de autossoma, tá vendo? Aqui, clico em autossoma, pronto. Esse aqui então é o preço de custo, vou estar marcando ele aqui de amarelo. Vou aproveitar e colocar esse bolo de cenoura aqui também, amarelo, e centralizar. Mas aqui eu vou ter que mesclar, porque se eu centralizar não vai pegar todas essas linhas. Então eu venho aqui, venho em início. E venho aqui nesse desenho aqui, ó, de mesclar. Pronto, já ficou no meio. Então o preço de custo desse bolo é R$ 6,85. Preço de venda. Você pode vender esse bolo aí sem cobertura por R$19,90. Vou colocar R$19,90, que é o preço de venda. Vou estar marcando ele aqui de azul. Vou fazer a mesma coisa, colocar 3 casas depois da vírgula. Aí você coloca 2 ou 3. Aí você pode ver qual fica melhor para você aí. Eu sempre coloco 3. Ó, se você colocar 2, R$19,90. É a mesma coisa, ó, só vai ficar um número a mais, mas continua mesmo preço, R$19,90 o preço do bolo. E aqui agora é o lucro. Então o lucro, o que eu vou fazer? Eu vou pintar ele aqui de verde. Selecionar aqui, ó, preenchimento e vou escolher verde. E aqui agora para me calcular eu vou apertar igual a parênteses, que vai ser o preço de venda menos o preço total. Fecho parênteses e dou um enter. Pronto, então o valor de lucro que você vai ter em cada bolo desse é R$13,04. Então esse é o valor de lucro de cada bolo. Então agora eu vou fazer uma simulação de quanto eu posso ganhar no mês vendendo 10 bolos desse por dia. Então vou pegar a calculadora aqui. Pronto, então eu vou colocar aqui 10, que vai ser a quantidade de venda por dia, vezes o lucro, que é aqui, ó, R$13,04, 10 vezes 13,041, que é o lucro em cada bolo. Então vai ser R$130,41 por dia, vendendo 10 bolos desse de cenoura por dia, sem cobertura. Aí depois a gente vai fazer o vídeo vendendo deste cobertura. Então 130. Vou fazer uma simulação durante 30 dias. Então R$130,41 vezes 30, que no final vai dar R$3.912,30, vendendo 10 bolos desse por dia durante 30 dias. Então é isso. Se você quer adquirir essa planilha, ela é totalmente grátis. Você viu como montar ela passo a passo, mas eu vou estar liberando ela totalmente grátis. É só você entrar em contato conosco na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.